essenciais do magistério contra-revolucionário e um dos mais importantes, que é o Sílabus de Pio IX. E, como disse, estamos lendo na sua integridade e fazendo certos comentários. Vale a pena, mesmo que possa parecer um pouco repetitivo, mas um pouco monótono e repetitivo, mas é necessário a gente se impregnar, como eu disse, da linguagem, do modo da igreja se exprimir, e alguns detalhes, alguns comentários são oportunos para que a gente possa entender, porque hoje vocês podem ver, por exemplo, essa preocupação do Estado de intervir na igreja, e hoje não parece assim tanto. Por quê? Porque eles já ganharam. Eles já ganharam. A própria igreja se deixou, os próprios hierarcas se deixaram levar por esse espírito. Então, para ele é fácil. Você veja, por exemplo, a questão da maçonaria. Tudo isso aqui que promovia em geral era a maçonaria. Hoje, grande parte dos hierarcas já se tornaram maçons com ou sem avental. Né? Bom, você sabe a distinção, né? Maçom de avental e maçom sem avental. O maçom com avental entrou na maçonaria. O maçom sem avental não é maçom, mas a mentalidade dele é maçônica. E, nesse sentido, a sociedade toda está maçonizada, mesmo que não tenha avental. Então, com isso, você vê, não se vê mais tanta briga entre a maçonaria e a igreja. Enquanto que antes, aqui era forte nessa época. Era forte, o conflito era grande. Hoje não há. Por quê? Porque eles se deixaram levar. A hierarquia, em geral, se deixou levar, sobretudo a partir do Vaticano II, se deixou levar por esse espírito maçônico. Assim também essas opressões que se fazia, hoje já não faz tanto. Não aparece. Ainda há, sim. Mas vai mexer nisso, nesses princípios, para você ver. Se todo mundo não se levanta contra. Então é bom que a gente se impregne desses princípios, não ficar em meio de caminho. Aqui está o Sílabus, esse sim, se impregnar desses princípios aqui. Aqui sim, separa os campos. Então, nós estávamos no ponto, no erro de número 48. Os católicos podem aceitar aquele sistema de educação da juventude que seja separado da fé católica e do poder da igreja, e que diga respeito somente de modo exclusivo ou ao menos primário ao conhecimento das coisas naturais e aos âmbitos da vida social terrena. Isso é um erro condenado. Então, mesmo que você faça uma escola em que você vai ensinar biologia, vai ensinar história, não tem nada de matéria sagrada aqui. Então a igreja não precisa intervir nisso aqui. A igreja pode estar completamente separada e ensina o que quiser. Não, erro condenado. Por quê? Porque ainda que o magistério da igreja diga respeitos primariamente, sobretudo a revelação, ao que é revelado, existem matérias conexas com a revelação. Então, como é que você vai ensinar, por exemplo, o evolucionismo nas escolas? Se ele vai de encontro diretamente à revelação, indiretamente, na medida em que ele ensina coisas que não se coadunam com o ensinamento das Sagradas Escrituras, da tradição, etc. Como é que você vai coadunar, por exemplo, o pecado original com aquela macacada que começa a humanidade, né? Como dizem os evolucionistas. Uma macacada, uma casal, ou uma macaca só, ou várias, ou foi Lucy lá no Australopithecus lá da África, né? Ou foi o Homo sinensis que foi uma fraude, né? Que aparece até o Terence Chardin participou da fraude. Ou foi o homem de Piltdown que pegaram um crânio de macaco, não, pegaram uma maxila de macaco, botou com um crânio de gente, botou lá, ficou no museu, não sei quanto tempo, a prova do evolucionismo, depois tirado, escondido, né? E por aí vai, né? E todas essas histórias que se repetem aí, desses falsos que aparecem aí, né? Então, como é que você vai coadunar essa macacada com o pecado original? Porque você pode ver, a concepção é completamente contrária. No pecado original você tem uma decadência
No evolucionismo, o próprio nome diz, você tem um progresso. Você começou do nada de uma macaca e sei lá como, aquele macaquinho que nasceu, aquele meio homem, sei lá como, que nasceu de uma macaquinha, foi progredindo, teve consciência, sei lá como. Vocês conhecem aquele filme? 2001, Uma Odisseia no Espaço? Eu não assisti, mas o comecinho é bem isso aí, porque mostra a evolução do homem, né? Então mostra uma macacada lá e o macaco lá começa a virar gente. Aí como é que ele vira gente? Porque ele dá uma cacetada no outro e mata. Ele dá uma cacetada e ele vê o poder que ele tem. Olha, rapaz, com um cacete eu vou vencer os outros macacos. Aí ele vira gente. Bom, você pode imaginar qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Mas você vê isso, quer dizer, se ele saísse, como é que ele ia se educar a partir de uma macaquinha? Nada, não ia receber educação nenhuma, não ia progredir coisa nenhuma. Quer dizer, mas é essa lei do progresso, de alguma maneira aquilo ali vai para frente, milhões de anos, serve para enganar. Né? Afinal, ele diz 3 milhões de anos que o gênero humano, quer dizer, ou mais ou menos os humanoides. Ó, a concepção do Gênesis é contrária. Adão era muito mais elevado e perfeito do que nós. Adão era muito melhor do que nós, o primeiro homem. Era um príncipe, era alguém elevadíssimo. Quando ele perdeu, por causa do seu pecado, aí que foi a catástrofe. Né? E aí vem toda essa nossa história de decadência, etc. Mas começando num estado muito bom. E até hoje quem estuda história descobre coisas impressionantes, conhecimentos que devem ter vindo da ciência infusa de Adão, civilizações antiquíssimas, como o Egito Antigo, há todo conhecimentos ali naquelas pirâmides que são extraordinários e que você fica pensando, como é que eles tiveram todo esse conhecimento? Se a evolução contínua, então antes era muito menos, foi aumentando. Não. Eles foram perdendo muitas vezes, esquecendo essas coisas. Esses povos primitivos muitas vezes são fruto do isolamento. Então é uma concepção completamente contrária. Então se você põe isso na escola, vai acontecer aquilo que aconteceu com Adolf Hitler, né? E com Stalin. Né? Adolf Hitler foi coroinha de missa tradicional, lá na Baviera. Mas ele era um garoto muito inteligente, então ele via o catecismo e depois ele via as aulas onde se ensinava evolucionismo. Então ele ficava, bom, e aí? Veio do macaco ou veio de Adão? E acabou largando tudo. Perdendo a fé. Com Stalin foi coisa parecida. Através do evolucionismo. Né? E não à toa que Marx dedicou o Capital, sua obra, né, principal, a Darwin. Então, se você tira a igreja, eles vão ensinar o quê? Evolucionismo. Está aí a consequência. E depois, eles querem colocar o evolucionismo até nas escolas católicas, como conseguiram. Eles impõem o programa do MEC. Imposto. Conheço caso de pais de alunos que vão lá no colégio, foram lá no colégio Antônio Vieira, dos jesuítas, onde eu estudei também, e para reclamar que estão ensinando aí, que estão ensinando religioso, que estão ensinando aqui? Isso aqui está errado e tal. Ah, meu senhor, mas é o problema do MEC e tal. Número 49. A autoridade civil pode impedir que os bispos e os povos fiéis tenham livre e recíproca comunicação com o pontífice romano. Isolar, sempre aquela ideia, do Estado se isolar do romano pontífice e, como há católicos e há padres, bispos lá, ele passa a dominá-los. Número 50. A autoridade leiga tem de per si o direito de apresentar aos bispos, podendo exigir deles que assumam a administração da diocese antes de receberem a instituição canônica e as cartas apostólicas da Santa Sé. Nós estamos aqui no parágrafo, só lembrando, né, no parágrafo 6º,
erros da sociedade civil considerada em si mesma e nas suas relações com a igreja. Então, nós estamos vendo esses assuntos, educação, tudo isso, as invasões do poder civil, do poder eclesiástico. Número 51. Melhor, o governo leigo tem o direito de depor os bispos do exercício do ministério pastoral, não precisando obedecer ao romano pontífice nas coisas que dizem respeito à instituição dos episcopados e dos bispos. Bem, eu preciso distinguir, fazer uma distinção, nomeação dos bispos. Você tem duas coisas. Você tem a designação da pessoa. E você tem a colação, a entrega, né, da jurisdição. Então, aqui a designação da pessoa, ou o direito de eleição, né, pertence somente ao soberano pontífice. Mas ele pode delegar esse direito. Pode delegar aos bispos, a um concílio de bispos, né? A uma província, por exemplo, ou pode delegar ao capítulo da catedral, os cônegos, pode delegar também, ou mesmo à autoridade civil. Isso ocorreu na história. Ela pode fazer isso, mas trata-se de um privilégio, uma lei privada. Privilégio é isso aí, uma lei privada. E não pertence, um privilégio que é dispensado graciosamente. É uma concessão, algo que se dá, mas não é algo que pertence propriamente à autoridade civil, aos bispos, etc. Não, pertence de maneira própria ao soberano pontífice. Só ele pode designar a pessoa que vai ocupar uma diocese. E é absolutamente necessária a confirmação do candidato para que ele possa receber a jurisdição e se torne pastor legítimo daquela diocese vacante. E tudo isso, essa confirmação é reservada à Santa Sé. Então, houve muito na história da igreja, desde os tempos da cristandade, sobretudo quando a igreja começou foi permitida, né? E depois os povos foram se convertendo, os reis também, houve muita confusão nesse ponto. Porque os bispados, naquela época, na Idade Média, quem já estudou um pouco isso, um bispado era como uma grande empresa hoje, em termos de recursos. Não era só a questão do bispado espiritual, mas estava ligado a isso a questão material. Não tinha como se desligar. Por quê? Porque a riqueza naquele tempo era a terra. Era a terra, não havia tanta indústria, certo? Não havia finanças. A riqueza era natural, saía dali, saía, o trigo saía, produzia, era o recurso. Era uma economia mais natural. Certo? E a igreja tinha todo, o feudalismo, né, em geral, tinha todo um sistema de taxas, era baseado na lealdade, né? Então o sujeito pagava em termos de produção, sobretudo. O dinheiro não tinha tanto assim. Era a produção, uma parte da produção para isso, para aquilo, para aquilo. E como havia muita doação para a igreja, e a igreja não tinha descendentes porque os padres não casavam, então a igreja ia acumulando, geração em geração, ia acumulando grandes espaços em dioceses, etc., nas dioceses, nas paróquias, de terras
que eram trabalhadas por servos, por gente e que pagavam em produto à igreja. Então a igreja tinha uma produção, ela recebia muito disso. Então quem assumia uma diocese, dependendo da diocese, né? Ele assumia como hoje, sei lá, fazer uma comparação. Alguém que vai assumir uma empresa, o Atacadão, por exemplo, certo? Você vai assumir, você tem a diocese e você assume os direitos que dão lucro aí do Atacadão. Imagine quanto de recurso não ia ganhar disso aí, certo? Então o Estado evidentemente tinha interesse em quem ia assumir aquilo ali, porque ia ter uma influência inegável em termos de recurso, de dinheiro. Quanto mais que a autoridade central não era tão poderosa naquele tempo, ela era mais partilhada a autoridade. Então ele tinha interesse que se fosse amigo dele. Então ele tinha interesse que o bispo fosse amigo dele. Então ele queria logo designar tal amigo dele para ficar com tal diocese. Porque ele sabia que ia ter muito recurso, podia até designar e ele dar uma parte para ele, fazer uma rachadinha, né? Podia. E tá isso. Quem é que sabe se não havia essas coisas, né? Podia ver assim. Dar uma rachadinha, eu dou essa diocese, falando, agora você vai me passar tanto dos dividendos, olha lá. Vai ter que. E aí, ele tinha interesse. Além do mais, ia ficar como amigo dele. Era importante que ele tivesse amigos dentro desse sistema, é um sistema mais partilhado, não era eleição, era partilhado entre os senhores, etc. Então ele tinha interesse que fosse do partido dele. Então vai o Papa e coloca um com uma pessoa muito digna, mas não é lá muito amigo dele, inclusive vai falar se ele está fazendo coisa errada, né? Porque muitos deles fazem coisa errada, então queria botar um amigo dele que também fazia coisa errada, né? E aí não ia. Então, toda a Idade Média foi marcada por isso, esse conflito. Então, aqui, já aqui nesse ponto, estava pior as coisas, porque eles queriam simplesmente separar a igreja do Estado. Então, eles queriam arrancar esses restos de poder que a igreja tinha, nessa ocasião ainda tinha alguma coisa, queriam arrancar esses poderes sobre o pretexto do liberalismo. Né? Agora, depois de falar das invasões do poder civil com relação à eleição dos bispos, confirmação, etc., ele se refere à vida religiosa, que é outra invasão do poder civil, né? Aqui no Brasil nós tivemos, como eu falei ontem. Né? Número 52. O governo pode, por direito, modificar a idade prescrita pela Igreja para a profissão religiosa dos homens e das mulheres. E pode impor a todas as famílias religiosas de não admitirem ninguém à profissão solene dos votos sem a sua permissão. Foi o que ocorreu aqui no Brasil, que estava matando a vida religiosa. Não estavam querendo admitir pessoas que entrassem na vida religiosa. Agora, por quê? Bom, porque esses governos, os que não são muito amigos da igreja, ou que são inimigos da igreja, sabem que a vida religiosa fortalece a igreja. Todo mundo sabe. Quem conhece um pouco de vida católica sabe que onde há um mosteiro, está aí, aqui, pequeno exemplo, microscópico, mas é isso. Já que você tem grupo mais forte na resistência, que tem mais fiéis, aqui no Rio de Janeiro, lá na Bahia, 2 mosteiros. Acho que é difícil fazer um grupo em outro lugar. Você tem alguma coisa, mas é sempre uma coisa meio difícil, porque uma casa de fulano, um terreno de ciclano, faz uma coisa, mas não tem tanta assistência. Eles vão ouvir os leigos, mais difícil, né? O padre é mais fácil, mas chega o padre, tem o pessoal. É mais difícil. Então, quando tem um padre, mas tem não só um padre, mas uma comunidade, sempre é um centro. E isso atrai o pessoal. Isso a nível microscópico hoje na resistência, né? Pequeno resto, né? Na Idade Média, meu Deus, você vai lá você passa lá na Europa, quando você visita a Europa, você vê isso.
Eu me lembro passando de trem, você vê um monte, uma igreja. Embaixo, as casas. Como se fosse a galinha e os pintinhos. Né? Eles se ajuntavam em torno. Mosteiro, então, você vê a comunidade em torno dele. Às vezes forma uma cidade, em torno do mosteiro. O católico sabia que ali tinha a missa, às vezes várias missas durante o dia. Né? Em Solésimo, a reforma de Cluny, né, dos beneditinos, eles chegavam a ter o ofício divino 24 horas por dia. Qualquer hora que você chegasse em Cluny, eles estavam cantando o ofício. Você entenda, né? Não dá para botar todo mundo dentro da igreja. Olha que a igreja era maior do que a igreja de São Pedro. A igreja de Cluny era maior do que a igreja de São Pedro, lá no Vaticano. Então, eles então eram centenas, acho que chegavam a mais de 1000 monges. Eles tinham até um exército privado, porque né, havia cobiça também, né, dos vagabundos, para variar. Então, eles faziam por turno, então havia a oração do ofício sempre, 24 horas por dia. Então, qualquer um que estivesse lá, a hora que fosse para rezar o ofício, para ver o ofício, ele ia lá. E missa, certamente, ele ia também o dia todo, aquelas capelas, tudo. Então, é claro que quem buscava Nosso Senhor, ele ia para lá. Era como hoje o pessoal que quer comprar, vai no shopping center, né? São as catedrais de hoje. São as catedrais de hoje. Quem quer luxar, quem quer o vazio, quem quer a aparência, vai no shopping center. Está tudo ali. Quer comprar isso? Mesmo que você só para olhar, sem dinheiro, né? Vai. Quer olhar, quer isso, quer aquilo, vai no cinema, tudo. Era o shopping center, né? Na época. Só que era para o céu, né? Então, isso era obra, sobretudo, das comunidades religiosas. Era mais difícil um pároco ter isso. O pároco não podia conseguir uma coisa, mas não conseguiu, a comunidade conseguia, né? Então, eles voltam a ação dele contra os bispos, por causa da autoridade, né? E depois contra as comunidades religiosas. Eles sabem que se eles enfraquecem a vida religiosa, enfraquecem a catolicidade. Outro ponto também, a educação. Fundamental. Os bispos educavam, mas a comunidade religiosa mais ainda, inclusive porque tinha mais professores, claro, uma questão natural. As comunidades daquela época não eram esses gato pingado que tem aqui lá na Bahia, não, um pouquinho, não. Olha que a gente, por exemplo, na Bahia, a gente tenta fazer alguma coisinha, faz um catecismo todo domingo, sempre tem alguma coisa para minar, para tirar o veneno que eles receberam. Aqui, melhor ainda, tem a escola, né? E aí o pessoal se ajunta, eles querem educar os filhos, ver os filhos se perderem, por que não vê isso? Então, naquela época, muito mais, porque naquela época os colégios católicos eram realmente católicos. Quem ia para o colégio católico aprendia catolicismo. Então é claro que os maçons não gostavam disso. Então, eles tinham que atacar o quê? As crianças, os colégios materialmente falando? Não. Eles tinham que atacar as comunidades religiosas, porque aí eles perdendo as comunidades, saindo, eles ocupavam os colégios. Hoje eles deram um golpe de mestre, porque eles mudaram a mentalidade dos religiosos, dos padres, etc. Eles se tornaram mais revolucionários até do que os colégios públicos, muitas vezes. Número 53. Devem ser abrogadas as leis que se referem à tutela da condição das famílias religiosas. Melhor, o governo civil pode prestar ajuda a todos os que querem deixar a regra recebida da vida religiosa e romperem os votos solenes. Também pode suprimir as famílias religiosas, as igrejas colegiadas e os simples benefícios, mesmo com direito de patronato, e submeter e atribuir os seus bens e rendas à administração e ao arbítrio da autoridade civil. Sempre aquela avareza das autoridades civis de tomar conta dos bens da igreja. Muitas riquezas, muitas famílias ricas aí da Europa saíram do roubo
das propriedades dos religiosos. Na Alemanha, por exemplo, na Reforma Protestante, parece que a igreja tinha 1/3 das terras. 1/3. Né? Então, era o interesse deles, esses príncipes alemães. Lutero, o segredo da vitória do protestantismo foi que Lutero mudou de um começo popular para o apoio aos príncipes alemães, quando houve aquelas revoltas camponesas, fruto das doutrinas protestantes. Mas aí Lutero, quando viu, deu para trás e apoiou os príncipes alemães, conclamou-os a destruir os camponeses, matar os camponeses, né? E deu-lhes as terras, deu-lhes, diz que eles tinham direito de ocupar aquelas terras. Então, para os senhores, os príncipes alemães era uma vantagem, ocupar terras caríssimas, que davam produção, que tinha imposto muito bom. Então, eles então se deixaram, eles então roubaram os bens da igreja e Lutero, e em troca disso deram apoio a Lutero. E assim por diante, seguiu-se dessa mesma maneira. Número 54. Os reis e os príncipes não apenas são eximidos da jurisdição da igreja, mas são também superiores à igreja no dirimir as questões de jurisdição. E, finalmente, o que resume tudo, a proposição número 55 dessa sessão. A igreja deve estar separada do Estado e o Estado da igreja. Então, eis aí esse ponto aqui, fundamental, condenado. Tá vendo? A igreja separada do Estado, o Estado separado da igreja, condenado. A igreja livre no Estado livre, leva isso aqui. É o que se falava, os católicos liberais proclamavam isso. Montalembert dizia isso. Igreja livre no Estado livre. Há distinção, mas não há separação. Distinção é uma coisa, separação é outra. Importante distinguir essas coisas, né? Aí passamos ao capítulo, à sétima sessão. Erros a respeito da ética natural e cristã. Número 56. As leis morais não necessitam de sanção divina, e não é necessário que as leis humanas se conformem ao direito da natureza ou recebam de Deus a força de obrigar. Você reduzia o sistema de leis à dimensão simplesmente humana. Então, mesmo a natureza, né, não precisa se conformar. Número 57. A ciência filosófica e moral, juntamente com as leis civis, podem e devem desligar-se da autoridade divina e eclesiástica. Número 58, que é uma das mais perigosas, essa aqui. Não devem ser reconhecidas outras forças a não ser aquelas postas na matéria. E cada disciplina e dignidade moral deve ser empregada para acumular e acrescentar riquezas e na satisfação da voluptuosidade. Está aí todo o mundo moderno resumido, toda a organização da sociedade resumida. E o complemento, a próxima, de número 59. O direito consiste no fato material. Todos os deveres dos homens são um nome vazio, e todos os acontecimentos humanos têm força de lei. É a praxis, né? Mais ou menos como uma praxis marxista. Então, se ocorreu isso, é o estado de fato das coisas, esse é o direito. Ponto final. Então, se alguém vai e vence e impõe uma situação, ponto final, essa é a situação.
Então o direito tem que se adaptar a isso, chamados fatos sociais. Fatos sociais. A fonte do direito deixa de ser a lei divina para ser os fatos sociais. Quer dizer, você sabe que de 30 anos para cá aumentou os comportamentos contra a natureza. Aumentou incrivelmente. Então, você tem um fato hoje, pessoas que querem mudar de sexo, ou pessoas que querem conviver com pessoas do mesmo sexo. Então, o direito deve se adaptar a isso. A administração pública deve se adaptar a isso. Então, você chega em coisas incríveis, como se alguém, eu já tenho um pouco de idade, quando eu vi, por acaso, uma propaganda do governo, foi até o de Temer, patrocinando a mudança de sexo das pessoas, propaganda do governo federal, assim, bem oficial. Mas, rapaz, se há 30 anos eu passasse uma coisa dessa, eu pensei que era de hospício, claro, de hospício. A propaganda dessa. Né? Botar o governo no hospício. Mas não, estava ali. Quer dizer, por quê? Porque o fato social, entre aspas, né? Na verdade, todos esses fatos são induzidos. Porque são, toda a revolução, se a gente vai levando a isso, até dizendo, não, agora é assim, pronto. Eles vão levando a corrupção. Então, quando a Rede Globo fazia novelas na década de 70 e 80, onde havia famílias destruídas, certo? Ela estava plantando para colher o que se colhe hoje. Não havia homossexuais, né, ou mudança de sexo naquela época. Se aparecer um negócio aqui, você tá, peraí. Havia insinuações, às vezes, é verdade, mas não coisas assim claras nessas novelas. Mas hoje, pelo que me diz aí, não tem mais nem aqui. Mas por quê? Eles estão plantando para colher agora. Então, porque todo esse estado de coisa é fruto da destruição da família operada 30 anos antes, 20 anos antes. Você tem um fruto agora. E aí você tem que, mais uma vez, adaptar o direito, né, a administração pública, a esses fatos sociais, esses fatos sociais. Então, você não sabe o que vem por aí. Se chegar aí, daqui a 20, 30 anos, sei lá, gente, rapazes querendo ser padre. Mas tem um problema, ele tem focinho, ele tem penas, ele tem uns chifres, é um tipo transhumano. Eu não sei. Pode parecer loucura, né? Mas se eu visse as propagandas do governo na década de 80, você pensa, loucura, não, eu não sei. Porque já estão fazendo experimentos com isso. Eu não sei até que ponto eles chegam a isso. Animais que fazem com a característica de homem, ou seres humanos que eles misturam geneticamente, fazem alguma manipulação ali e saem com alguns traços de bicho, né? Isso é simplesmente uma monstruosidade. Mas daqui a algum tempo você vai ver legisladores muito corretos, muito engomadinhos, dizendo que não, mas são fatos sociais. Pessoas que estão com características de cachorro, de boi, sei lá o quê. Então, são coisas que a legislação tem que se adaptar a isso, a toda a linguagem, e não sei. E isso só vai, claro, aumentar mais ainda, porque é isso, quando entra a lei, piora mais. Sempre houve na história delitos contra a natureza. Né? Essas coisas que é um pecado que brada a justiça de Deus, né? Pecado sensual contra a natureza. Sempre houve. Bom, sempre houve, certo? Mas nunca houve, que eu saiba, leis para proteger, autorizar, proteger, normalizar a coisa. Pronto, aí aumenta muito mais. Porque o ser humano é assim, ele vai atrás ninguém quer ser marginal. Se for na prisão, o marginal ele se justifica. Não, mas porque isso, porque aquilo, tal, não, isso, tal, por causa da injustiça da sociedade, eu vou lá. Ninguém quer ser marginal. Ele quer estar de acordo com a lei, seja qual for. O ser humano é assim, infelizmente. Muito poucos vão além da lei para ver a vontade de Deus. Não, em geral eles não querem ser. Aí é a nossa situação. É isso. É uma marginalização. Por isso muita gente não percebe, porque de fato parece uma marginalização. Nós somos marginalizados porque quem está no poder são subversivos.
Então você tem aqui, né? Se tudo está, se todas as forças estão postas na matéria, toda a sociedade vai se voltar para acrescentar riquezas e satisfazer sua voluptuosidade. E o direito vai consistir nesses fatos, quer dizer, eles vão procurar isso, vai dar em quê? Bom, não sei, pode dar nisso, naquilo. O direito deve reconhecer o fato material, o fato consumado, como ele gosta de dizer. Número 60. A autoridade não é outra coisa senão a soma do número e das forças materiais. Sempre aquela ideia da autoridade aqui, da origem popular da autoridade. Número 61. A injustiça casual de um acontecimento não comporta detrimento algum para a santidade do direito. Número 62. Essa parte aqui, a injustiça casual de um acontecimento não comporta detrimento algum para a santidade do direito, tem relação ao comentário aqui, diz o seguinte: os piemonteses tinham, naquela época, invadido e tomado uma parte dos estados pontifícios e queriam levar o Papa a reconhecer o fato consumado. Estava dentro dessa situação de injustiça em que os estados pontifícios já começavam a perder seu território. Entre as razões que se sugeria ao pontífice para decidi-lo a pronunciar essas palavras, ou seja, reconhecer isso, se dizia que o sucesso tinha tornado essa ocupação legítima. Então, Pio IX recusou sancionar o que ele chamava a captura injusta, a tomada injusta dos estados pontifícios, de uma parte. Número 62. Deve-se proclamar e observar o assim chamado princípio de não intervenção. Tem relação também com a situação daquele tempo, porque Napoleão III tinha prometido ao Papa de proteger os estados pontifícios. Napoleão III, não é Napoleão I, né? Você sabe que houve Napoleão I nos idos do final do século XVIII, início do século XX, que foi o Napoleão Grande, né, que dominou boa parte da Europa, mas acabou sendo derrotado em Waterloo e acabou indo, já tinha ido para a ilha de Elba, depois foi para a ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico, e morreu ali. Há quem diga que foi envenenado pelos ingleses. E depois disso, ele morreu em 1815. Então, houve a restauração do poder, etc. Mas, lá por depois da Revolução de 1848, assumiu, inclusive através de eleição, Napoleão III, que se tornou imperador, etc. Uma nova dinastia, como se fosse a dinastia de Napoleão retomada, entendeu? Contra a dinastia dos Bourbons. Né? Então, Napoleão III, ele foi derrotado em 1870, na Guerra Franco-Prussiana, onde a França foi derrotada pelos prussianos, que era aquele intento de unificar a Alemanha. Né? A Alemanha começava a crescer, a ascender. Então, a Prússia, que é a parte norte da Alemanha, né, venceu os franceses. E ele caiu no poder. É curioso impressionante como Nossa Senhora de La Salette disse para não confiar em Napoleão III. E de fato a gente tem aqui, né? Napoleão III
não cumpriu sua promessa e não quis intervir quando o Piemonte atacou os estados pontifícios, tomando uma parte. E depois ele acabou retirando suas tropas, mais tarde, e deixou desguarnecida, 5 anos depois, né? Porque o Sínodo foi em 1864. E a perda dos estados pontifícios se deu em 1870, 1871. Durante o Vaticano I, né, teve que parar o concílio por causa das confusões ali, né? E então, a Roma, os estados pontifícios foram invadidos, em geral, né? Até que a Porta Pia, né, foi derrubada e eles tomaram o mesmo Vaticano. Tomaram Roma, tomaram o Vaticano. Né? Então, os estados pontifícios que existem hoje foi um acordo de Pio XI com Mussolini, nos anos 20. O Papa ficou quase 50 anos como prisioneiro ali. Ele não saiu do Vaticano. Foi um acordo depois, em que o Vaticano ficou só com, sei lá quanto é o Vaticano hoje, meu Deus, acho que é 15 hectares. Mais ou menos, 15 hectares. Mas tem direito de Estado, não se negar. Tem embaixadores, é a única religião do mundo que tem isso. E direitos os núncios, toda essa representação, né? Mas ele se tornou o menor Estado do mundo e um pouco assim, muito pequenininho, o que facilitava justamente a intervenção do Estado italiano, né? Todo em torno dele. E, como ocorre às vezes nesses estados muito pequenos, mas com direitos disso e daquilo, pode se tornar uma presa de ações duvidosas. Lavagem de dinheiro, tudo isso, aquilo todo, através do estadinho que não tem nada, mas que tem direitos para isenção disso, aquilo, tudo. Ele se tornou uma presa de organizações mafiosas. Aí na Itália, né, não falta, né? Entende? Cercado lá de mafiosos, isso daqui, e um estadinho pequenininho, cheio de chão. Daí você entende essas histórias do Calvo e tudo, né? Todos esses escândalos que foram ocorrendo. Isso aumentou muito mais quando o Estado do Vaticano ficou pequenininho, né? Foi reduzido hoje a 15 hectares, mais ou menos, me parece. Número 63. É lícito recusar a obediência e também rebelar-se aos príncipes legítimos. O princípio da rebelião, né? Quer dizer, a obediência ao poder legítimo, é isso que o nome quer dizer aqui. Ele fez em várias encíclicas, e é uma doutrina católica que ensina que todo poder vem de Deus. E aquele que resiste ao poder, resiste à ordem de Deus. Se a lei é justa, há obrigação. O princípio é esse. Né? Número 64. Tanto a violação de qualquer santíssimo juramento, quanto qualquer ação malvada e criminosa que repugna a lei eterna, quando isso é feito por amor à pátria, não só não deve ser condenada, mas é totalmente lícita e deve ser exaltada com grande louvor. Então, o amor à pátria, atenção, né? Não pode ser justificativa de tudo quanto é coisa. Você não pode usar isso como pretexto para violar santíssimos juramentos, etc. Bom, ele está se referindo aqui, sobretudo, àquela questão da unificação italiana, né? Aquela tentativa que deu na unificação da Itália, né? Em que as pessoas os revolucionários se valiam do amor à pátria, dito amor à pátria, para ir contra todo aquele sistema que tinha sido edificado durante séculos. Foi aquela organização dos estados, dos reinos, etc., cidades italianas, né? Que foi o maior lar de civilização durante a Idade Média e durante muitos séculos, no mundo inteiro. Você vai ver o número de artistas, de gente de saber, de ciência, tudo. A Itália levava melhor em tudo.
levava melhor de tudo. E olha que eram cidades. Você vê, por exemplo, ali, Sena, né? Na vida de Santa Catarina de Sena. Sena brigando com Florença. Outra cidade briga com outra. Havia muita desunião, é verdade. Mas era porque essas cidades também valiam um reino, às vezes. Valiam um reino. A cidade italiana daquela, meu Deus do céu. Até hoje estão os testemunhos aí de cultura, de riqueza, de prédios impressionantes, gênios, uma multiplicação de gênios, de gente de capacidade. O que era aquilo? Era a influência de Roma. Então, em lugar disso, quiseram fazer esses dois estados no século XIX. Né? Isso serviu aos desígnios das forças secretas. Foi a Itália unificada e a Alemanha. Tudo isso já preparando, porque já tinha gente que pensava em preparar isso, uma grande guerra para o século XX. Né? E mesmo 3 guerras. 3 guerras. Há livros que falam sobre isso. 3 guerras para o século XX. Bom, não ocorreram 3. São planos, né? Eles têm planos. Esses planos podem ser concretizados ou não. Mas o plano era esse. E, depois dessas guerras, toda uma unificação completa do mundo. A primeira mesmo, né, como se sabe, foi a derrubada dos tronos. Né? 4 impérios derrubados. O comunismo, o lar judeu na Palestina, todo esse mundo que a gente vê hoje estava... Já foi... Os alicerces foram postos ali, na Primeira Guerra. E foram completados com a Segunda. Bom, ainda tem mais coisa, né? Eles não estão satisfeitos. Tem mais coisa para fazer. Mas aí entra a questão dos armamentos, tudo isso. Uma guerra agora, se não é uma coisa que ia destruir tudo. Todo mundo ia perder a sua cabeça, ninguém quer perder a cabeça, né? A cabeça. Então eles ficam aí com os acordos, com isso, com aquilo, mantendo as coisas. Passamos agora à 8ª sessão. Aliás, vamos interromper 10 minutos, retomamos 9h30 e entramos na 8ª sessão.